Quando o amor virou cativeiro, casamento com o narcisista. Hoje nós vamos falar sobre quando o amor virou cativeiro dentro do lar, sobre casamentos que começaram como sonho e foram se tornando prisão, sobre companheiros que seduzem, prometem, encantam e depois destroem. E é importante porque isso está acontecendo agora, nas casas, nos casamentos, nos ministérios, nos lares que vão à igreja aos domingos e fecham a porta para uma guerra invisível. E eu quero que você me ouça até o fim, porque o que eu vou dizer pode ser a diferença entre continuar doente por mais anos ou proteger seus filhos, sua fé e sua própria alma. Não mude de vídeo agora. O que eu vou te dizer pode salvar a sua família. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 3,18. Quem ama, cuida. Quem manipula, escraviza. Ação revela coração. Preste atenção às obras. O sonho que foi seduzido. Hoje nós vamos falar sobre o começo que parecia um milagre. A pessoa inteligente, comunicativa, atenciosa, aquela que parecia te adivinhar, que te fez sentir inteira de novo. E como esse milagre às vezes era parte de um plano para aprender, e por isso eu preciso que você entenda agora. Sedução não é prova de amor, sedução pode ser arma, sedução pode ser preparação para o controle, e quando o encanto vira estratégia, o que você viveu não é falha sua, é abuso, travestido de cuidado. Não mude de vídeo agora, a sua história importa e Deus está aqui para trazer luz. O que acontece no lar? Pare e ouça isso com toda a atenção. O narcisista primeiro te encanta e depois te reduz. Primeiro te coloca no pedestal, e depois substitui você por silêncio, por desprezo, por punição. Primeiro ele fala lindo, e depois suas ações desenham outra história, uma história que corrói a sua confiança e muitas vezes a segurança das crianças. Porque o narcisista não quer parceria, ele quer suprimento, ele quer admiração, ele quer controle. Talvez você tenha conhecido essa pessoa pela internet, talvez tenha atravessado fronteiras por amor, talvez tenha deixado família, igreja, emprego, por acreditar que esse era o seu futuro promissor, e então, pouco a pouco, o tratamento de silêncio, a frieza no leito conjugal, a ausência de carinho, as críticas sutis que viram feridas abertas, tudo isso começa a montar um padrão que o mundo chama de drama, mas que Deus chama de pecado contra a aliança. Não ignore esse alerta. Quando a pessoa tem prazer em diminuí-lo, quando ela troca a sua presença por humilhação, quando ela usa suas fragilidades para ter poder, você não está diante de problema de comunicação, você está diante de abuso emocional. E se há filhos nesse lar, o dano é ainda mais grave, porque o narcisista frequentemente volta sua violência para os mais vulneráveis, como forma de punir você. Ele triangula, ele mima, ele humilha, fazendo do filho instrumento de controle. E isso quebra o sagrado do cuidado materno e paterno. Você não está exagerando, há padrões bem identificáveis. Carisma intenso no início, complexo de superioridade, egocentrismo, pouca empatia, montanhas russas emocionais, necessidade de ser elogiado, inveja das suas conquistas, arrogância na frente dos outros e, por baixo de tudo, a recusa em assumir responsabilidade. Quando alguém te reduz para se sentir maior, não é amor, é interesse. A empatia que se ausenta revela o coração que não foi tocado pela graça, a realidade do sexo, da intimidade e do vício em dinâmica. Escute com cuidado. O sexo com o narcisista muitas vezes é uma armadilha. No começo ele pode ser intenso, performático, como se tudo estivesse alinhado. Mas essa intensidade é espelho, é projeção, é engenharia emocional para te viciar e depois, quando a dinâmica já está consolidada, o que havia de conexão se transforma em instrumento de domínio, em moeda de troca, em cenário de escassez, onde a vítima aceita migalhas para ter um pouco de sensação de proximidade. Você pode ter sentido, depois do término, uma abstinência tão forte que parece vício, porque aquilo ali funcionou como um suprimento psíquico. Era admiração encenada, seguida de retirada, e essa alternância condicionou sua resposta emocional. Não minimize o dano. Sentir-se drenada, vazia, confusa depois da intimidade não é fraqueza, é consequência. O narcisista muitas vezes usa o corpo do outro sem considerar sua subjetividade. Quando a vítima tenta falar sobre necessidade ou desconforto, ela é culpabilizada, silenciada, ridicularizada e assim a casa invade a alma. O lar
que deveria ser espaço de proteção e recobro, vira território de vigilância e medo. E quando há triangulação, favor com um filho, desprezo com o outro, elogio público a um, humilhação ao outro, a estratégia é clara: dividir para dominar, ferir para controlar. Intimidade sem cuidado é ferramenta de opressão. O corpo não é palco, é santuário. Chamado à verdade. Como saber se você está em um relacionamento insustentável? Talvez você esteja pensando: será que sou exagerado? Será que é só fase? Então eu trago perguntas que não pedem rótulo clínico, pedem honestidade de igreja. Essa pessoa se interessa pelos seus sentimentos? É possível dar feedback sem que vire ataque e punição? Essa relação traz paz para a minha vida ou só mais estresse e caos? É seguro dizer não? A resposta a essas perguntas separa a tentativa de conserto de armadilha. Narcisismo, transtorno de personalidade ou traços narcisistas, o que importa ao final é se a pessoa é capaz de conexão, de responsabilização, de empatia. Se não é, o problema não é rótulo, é segurança. A pergunta crucial não é: ele é narcisista? É: posso confiar nele? Segurança é pré-requisito do amor. Testemunho que abala. A história que vocês me contaram. Vou falar com voz de irmão e irmã. Conheci alguém pela internet. Mudei meu lar, deixei família, e nos primeiros dias já senti silêncio que durou semanas. Eu não sabia a língua, estava sozinha, às vezes fui negligenciada até na comida. No quarto, o frio e a mecânica no sexo me diziam que eu não era vista. Quando reclamei, ouvi que a culpa era minha. No início, eu estava apaixonada e não entendia. Depois, com a chegada de um filho, brilhou uma atenção que parecia amor. E então, quando o menino nasceu, tudo mudou. O mesmo homem que era carinhoso com o começo começou a punir, a humilhar o menino, a usar o pequeno como instrumento para me ferir. As agressões, os castigos, a frieza no cuidado e a triangulação com a irmã, mimos com ela, crueldade com ele, tornaram-se método. E quando eu entendi de verdade, eu planejei a fuga. Consegui provas, juntei voos, anotei datas, e hoje o plano de libertação está marcado. Salvarei meus filhos e a mim mesma. Se você escuta isso e sente o chão tremer, saiba, você não está sozinho. E a coragem de planejar, de guardar provas, de buscar ajuda é a primeira obra de fé. Agir para proteger não é falta de perdão, é sabedoria. Não vou entrar em detalhes crus, mas afirmo com toda a firmeza: o que aconteceu no lar foi violência e precisamos chamar pelo nome. O testemunho não é para envergonhar, é para acordar. Planejar a saída é um ato de coragem e de amor. Testemunho traz luz onde havia escuridão. Cura pessoal e cura do lar. Agora eu quero falar para você que foi devastado. A primeira cura começa dentro de você. Recuperar a identidade, lembrar que você é a imagem de Deus, que a sua dignidade foi comprada e que ninguém tem direito de usurpar a tua paz. E para isso precisamos de passos concretos. Terapia, comunidade cristã que acolhe, tempo para reconstruir rotinas de oração e leitura que afirmam quem você é em Cristo, confissão comunitária que quebra a vergonha. Comece com coisas pequenas. Diga em voz alta: eu valho, na presença de um amigo de confiança. Escreva 3 verdades bíblicas sobre você e repita. Chame uma irmã ou um irmão para orar contigo diariamente. E quando houver filhos, a cura é dupla. Você cuida de si e cuida do ambiente. Reconstrua a casa como território de presença, não de medo. Oração pela casa, leitura bíblica com as crianças, criar rotinas que devolvem previsibilidade, eclésia que apoia e limites firmes com o agressor. Porque o Senhor não pede submissão a quem faz do lar um inferno. Ele pede proteção daquelas vidas que Ele confiou a você. Não é vingança, é restauração. Não é frio, é cura com coluna. Identidade restaurada gera família restaurada. Casa consagrada é casa protegida. Passos práticos para sair e proteger. Ação. O que fazer agora? Anote isto agora. Se você está planejando a saída, faça de forma estratégica. Organize provas, áudios,
vídeos, registros de agressões, mensagens. Guarde backup seguro. Leve documentos das crianças. Avise poucas pessoas de confiança. Tenha passagens e bolsa pronta. Se estiver em situação de risco, acione as autoridades locais e serviços de apoio. Proteção não espera coragem perfeita, espera decisão firme. Se já chegou ao Brasil ou ao seu país, registre boletim de ocorrência, procure o conselho tutelar, assistência social, defensor público, busque atendimento médico para as crianças, deixe registro clínico, não permita que o seu silêncio proteja o agressor. E, enquanto isso, aplique limites já hoje. Comunique por escrito apenas o essencial. Não discuta pessoalmente sem segurança. Não permita ligações às 2 da manhã. Não compartilhe localização. Bloqueie aparelhos. Busque uma rede de apoio e entregue a estratégia a Deus em oração. Senhor, dá direção. Abre portas. Protege os inocentes. Limites são a primeira oração aplicada. Proteção é serviço de amor. Cura espiritual e desafio da semana. E agora, como igreja, eu declaro: o Senhor é médico das almas feridas. Ele não despreza as lágrimas e não deixa as crianças sem voz. Por isso, após toda a ação prática, precisamos de um movimento espiritual, oração de quebra de ciclos, consagração da casa, leitura bíblica em família, confissão, prática de gratidão e sinais de nova cultura. Mão na mão antes de dormir, 5 minutos de escuta sem defesa por dia e um pacto escrito de comunicação sem insultos, sem violência, sem humilhação. Se houver arrependimento genuíno, que venha com frutos, terapia, prestação de contas, transparência e mudança visível. Se não houver, a separação é um caminho de obediência a Deus e de zelo pelos filhos. Desafio da semana. Escrevam 3 limites sagrados e colhem na geladeira. Orem 5 minutos antes de se tocar. Escolham 2 pessoas de confiança para prestar contas. Se houver risco, acionem as autoridades locais. E se você puder, escreva aqui nos comentários: Senhor, santifica o nosso lar, e compartilhe este vídeo com outro casal que precisa ouvir. Um casal ajoelhado é um casamento de pé. Quem ora junto permanece junto. Oração final. Senhor, nós te pedimos agora que tomes os lares nas tuas mãos, que abençoes e protejas as mães e os pais feridos, que separe como santo todo o abuso, que restaure os filhos, que dês estratégias de saída cômodas e seguras, que encha de coragem quem precisa sair e encha de arrependimento quem precisa mudar, que a tua verdade liberte, que a tua paz guarde, que a tua justiça venha como água e a tua misericórdia como lenitivo. Em nome de Jesus. Amém. Fecho. Não permita que a vergonha mantenha você no cativeiro. Você não é obrigada a pagar com a sua saúde pela manutenção de uma ilusão. Ame de verdade quem ama de verdade. E quem não pode amar de verdade por sua própria condição, precisa ser contido e, quando necessário, afastado, por amor a você e aos seus filhos. Eu creio que Deus tem um caminho de restauração para você. Eu creio que Ele quer recolocar dignidade onde houve humilhação, e eu creio que com limites, fé e ações práticas, a sua casa pode voltar a ser lar e não prisão. Não deixe essa palavra morrer dentro de você. Levante-se, peça ajuda e vá. Quem ama não confunde, ama e cuida.